E hoje acontece aqui em Maceió a primeira conferência estadual sobre transparência e controle social. Sobre o evento, a gente conversa com a Controladora-Geral do Estado, Rosa Tenório. Inicialmente, Rosa, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Paulo amanhã. Qual é o principal objetivo desse evento? Bom dia. Bom dia. Na verdade, é um evento que está capitaneado a nível nacional pela Controladoria-Geral da União, em qual hoje, inclusive, a gente tem a grata satisfação de estar recebendo a Diretora Nacional de Prevenção da Corrupção, doutora Vânia Ribeiro, que também preside essas conferências no âmbito nacional. Vai estar com a gente fazendo a palestra de abertura da nossa conferência, o que nos deu uma deferência muito especial ao nosso processo, porque foi um processo de mobilização muito intenso, onde contamos com parceiros de primeira ordem, assim, que não podemos deixar de destacar, exemplo da Associação dos Municípios Alagoanos, na pessoa dos presidentes Abraão e Palmeiri, posteriormente, que tiveram com a gente, abrir as portas, e inúmeras vezes estivemos na AMA sensibilizando, mobilizando os prefeitos, e conseguimos uma conferência que é por adesão, não é uma conferência obrigatória, conseguimos a adesão de 61 municípios de 102, ou seja, uma performance de 60% de adesão dos municípios alagoanos, num total de 26 conferências realizadas, tendo em vista que algumas foram regionalizadas, a gente, em alguns municípios, juntamos até 10, a maior foi em Santana do Ipanema, com 10 municípios do Alto Sertão. E nós encerramos esse processo que tem quase que um ano, né? Essa mobilização, esse decreto presidencial é de dezembro do então presidente Lula, de dezembro de 2010, ratificado pela presidente Dilma em 2011. E a gente está nesse processo há quase um ano aqui no estado de Alagoas. Alagoas foi um dos primeiros estados que decretou a conferência, na pessoa do governador Teotônio Vilela Filho. E por esse decreto ele nomeou presidente dessa conferência no estado de Alagoas. E assim feito, né, tomamos isso como missão. E andamos o estado de norte a sul, esse estado, todos os municípios que aderiram, que tiveram interesse em participar. Um tema que muitas vezes não é muito palatável, às vezes de difícil acesso, se falar de transparência, controle social, capacitação dos conselhos de política, combate à corrupção, muitas vezes não é muito bem palatável, mas conseguimos. Lhe confesso assim, com grata satisfação, envolver 61 municípios alagoanos nessa luta, né, que hoje estamos encerrando, fechando esse ciclo do Estado de Alagoas, com essa grande conferência histórica, a primeira a nível do Brasil, tema que perpassa, que tangencia as conferências clássicas, exemplo, saúde, educação, merenda, mas que pela primeira vez o país está encarando como foco principal, como tema principal, que são esses temas como transparência e combate à corrupção. Então, estamos muito felizes, confesso que cansados, mas felizes, e hoje está encerrando com a presença de tão valorosa personagem dessa luta do combate à corrupção nacional, que é a doutora Vânia Ribeiro, a presença do nosso governador José Tomás Nonô, e todas as instituições do Estado de Alagoas estarão com a gente, presente nesse momento, repito, histórico para o Estado de Alagoas e para o país. Rosa, diante dessa situação e com esse tema, né, sobre a transparência, seria feita também uma participação maior da sociedade nessas discussões. Infelizmente, me parece que, não sei se por falta de interesse da própria sociedade em saber mais, ou por falta de interesse dos poderes de mostrar mais, há ainda uma barreira muito grande entre gestão pública, entre assuntos, né, da gestão pública e a sociedade. De que forma, na sua opinião, isso pode mudar? De que forma a sociedade ela pode participar de forma mais direta, já que, por exemplo, das administrações desses 61 municípios ou dos 102 de Alagoas, né, ela tem papel decisivo, em alguns casos, apenas enquanto decide o gestor. Mas durante a gestão, ela participa muito pouco, Rosa. Perfeito. Nós temos 4 eixos temáticos, 4 eixos de discussão nessa conferência. O eixo 1 versa basicamente sobre transparência e o acesso de dados e informações. Tema importante também, porque a gente até 2013, por legislação complementar, todos os municípios brasileiros, independente do tamanho e da quantidade de habitantes, obrigatoriamente, por essa lei complementar, terão que ter os seus portais de transparências. Então, com esses portais, toda a população terá acesso aos gastos e despesas dos governos. Tá? Então, isso é um avanço, não podemos ter isso como uma coisa não relevante. Isso é de uma importância fundamental para a transparência do país. E, além disso, a nova Lei de Acesso à Informação, editada em novembro do ano passado, 18 de novembro do ano passado, pela Presidência da República, está na fase de implementação pela Controladoria-Geral da União, que está capitaneando essa implementação no Brasil. Dia 16 de maio entrará em operação. E todos os entes federados, todos os municípios, todos os estados e a União, obrigatoriamente terão que se enquadrar nessa legislação que tem um dito, por onde passo, que vai mudar a relação sociedade e governo. Os governos terão que estar sempre muito mais organizados,
seja na transparência ativa, na transparência passiva, que é aquela oferta de dados gratuitos ou aquela oferta de dados por demanda, né? As pessoas nos cobram e nós temos que prestar essas informações com dados e informações. Então, uma lei importante, já em vigor em mais de 140 países, e o Brasil agora está entrando nesse processo. Então, esse eixo versa basicamente sobre isso, e a gente vai ter a facilitação do Dr. Antônio Galo Gouveia, o nosso Cacá Gouveia, representante do Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas, pela OAB. Então, uma pessoa assim que muito nos deixou satisfeita com o aceite desse convite para mediar esse eixo. O eixo 2, vamos falar sobre controle social. A professora Márcia, professora da Universidade Federal de Alagoas, que vai estar fazendo o que precisa mais para o cidadão, para que a gente possa sair de casa, nossas casas, e vá efetivamente, que a gente acompanhe, que a gente acesse o site, que a gente denuncie, seja Ministério Público, seja os sites oficiais, CGU, CGE, ouvidorias. O eixo 3, onde o fortalecimento dos conselhos de políticas públicas, essa ferramenta importantíssima que veio com a nossa Constituição de 88, tá certo? O que fazer? O que é que precisa de mais de instrumento para que o governo, para que o Estado fortaleça essa ferramenta de importância fenomenal para a sociedade? E o eixo 4, prevenção e combate à corrupção. A gente vai ter o prazer de estar recebendo. O eixo 3, quem vai mediar assistente social, Arabella Mendonça. E o eixo 4, a gente vai ter como facilitador o Dr. Paulo Breda, coordenador nacional do Observatório da Corrupção, da OAB, e que muito também deixou felizes por ter aceito o nosso convite. E aí o Dr. Paulo vai falar um pouco sobre a importância do controle, da prevenção, meio que doméstico. Quanto mais organizado, quanto mais prevenção, efetivamente menor a corrupção. Então, são esses temas que estão sendo discutidos, foram discutidos com 61 municípios, nas 26 conferências. De cada conferência saíram as propostas, foram sistematizadas em 209 propostas, que a gente aqui vai eleger 60 e priorizar para a etapa nacional, que será em maio, em Brasília, 20 propostas. Essas propostas tiradas de todo o Estado, dessa maratona que a gente viveu nessas conferências ao longo desses últimos 6, 8 meses, subsidiarão o primeiro Plano Nacional sobre Transparência e Combate à Corrupção. Então, tenho dito que o momento é importante de fortalecimento da democracia brasileira. Com certeza. Rosa, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nesse primeiro consocial, e parabéns por todo o esforço, que foi um esforço muito grande, mas com frutos que com certeza serão muito interessantes. Muito obrigado, viu, Rosa? Eu quero agradecer a vocês e aproveitar aqui o espaço para convocar as pessoas. Daqui a pouco, o credenciamento já está aberto no Centro de Convenções Ruth Cardoso. Convidar todas as autoridades e convidar todos os delegados eleitos e população de modo geral, observadores, para estar lá com a gente nesse dia inteiro produtivo, que a gente possa, como Estado de Alagoas, efetivamente contribuir com propostas para essa grande demanda nacional que é o combate à corrupção. Com certeza.